E aí, gente, bonita? Aí eu com um açaí aqui, botando gelo na mão. E aí, gente? Vamos falar sobre aquela postagem que eu fiz hoje? De se aquele caso é um caso real ou não. Ui, gente, tá doendo. Deixa eu abaixar mais um pouquinho, que vocês estão muito altas. Se eu consigo abaixar. Tem que ficar olhando pra cima. Melhorou, né? Bom dia, Flávia. E aí, pessoal? Quem tá online aí? Acha que aquele caso é real? Vocês viram a postagem que eu fiz? Um seguidor me mandou aquela postagem. Obrigada. Vocês viram a postagem? Érica, vou te falar. Na hora que me mandou, a primeira coisa que eu achei foi achar fake. Porque hoje em dia, gente, com esses filtros da internet, vocês têm visto as fotos, a inteligência artificial, botando os príncipes dançando, o William dançando com a outra, tudo fake, né? Tipo, computador fazendo, né? Depois, analisando com calma, a princípio eu tinha achado que nem era a mesma pessoa, olhei 10 vezes, gente. Depois, o que eu achei foi assim, não dá pra fazer isso sem ser com uma cirurgia plástica. E aí, eu sou uma pessoa que gosta de desafios, gosto de pensar, fiquei olhando, né? E, sinceramente, o que eu acho, pessoal? Eu acho que, o que acontece? Quando a gente tem uma flacidez, ali tinha uma flacidez, né? Tinha, teoricamente, uma sobra de pele, uma paciente jovem, né? E quando a gente tem uma sobra de pele, é como se fosse assim, nossa face é uma mesa e a gente tem uma toalha que fica justinha em cima da mesa e não arrasta no chão. Com o passar dos anos, a mesa vai diminuindo e a toalha começa a encostar no chão. Então, restam duas coisas que é pra gente fazer, não, na verdade restam três na mesa, né? Ou a gente aumentar a mesa, ou a gente encurtar a toalha, ou a gente fazer a bainha, né? Só que no caso de nós, seres humanos, a bainha não dá pra fazer, né? Então, ou a gente volumiza, ou seja, aumenta a mesa, aumenta o volume da face, ou a gente corta o excesso de pele, ou, assim, não tem jeito, né? Porque, ou você... Na pele não tem como dobrar e costurar e fazer bainha. Então seriam só mesmo essas duas opções. Naquele caso, olhando com bastante atenção, o que eu percebi? Eu percebi que eles fizeram uma foto, assim, com aquele cabelo, né, de perpétua pra trás, aquele cabelo pra baixo, a paciente com uma cara uma face bem triste, né? Na outra tá de olhos fechados. Mas o que eu pude perceber? Que pode ser a mesma pessoa e pode ter sido um procedimento, sim. Porque o que eu vi, assim, que ele começou uma volumização desde a têmpora. Se vocês repararem bem nas fotos, vocês vão ver que a têmpora, na primeira foto, ela tá bem mais afundada. E na segunda, você vê que ela ganhou um volume, que ela chega a estar, assim, abauladinha, né? Reforçou também essa questão do ângulo da mandíbula e da própria mandíbula. Então ela era uma paciente que tinha possibilidade de ganhar volume nessa região posterior. Quando a gente ganha volume nessa região posterior, a gente consegue fazer esse reposicionamento aqui da ruguinha da marionete, né? Outra coisa que foi feito, provavelmente, isso é tudo suposição, tá? Ou como quem diz, são supositórios. Mas outra coisa, a projeção do mento, né? Então projetou o mento. Então, que é como se tivesse botado uma moldura no quadro, né? E esticado aquilo tudo. Agora, isso não é um procedimento que se faz com 4 seringas de ácido hialurônico, pessoal. Assim, isso exige uma grande quantidade um grande volume de preenchedor ou bioestimulador, seja lá o que foi usado. Exige uma manutenção constante, né? Porque quando você usa um grande volume, lógico que na primeira vez você vai usar um volume bem maior,
mas depois você vai fazer uma manutenção constante com volumes menores, né? Então eu achei aquele caso possível, sim. Trata-se de um lifting volumétrico numa paciente jovem, né? Ela era uma paciente envelhecida e naquela foto, tanto que numa ela tá com aquele cabelo de perpétua, na outra ela tá com o cabelo pra cima, já numa coisa que sempre dá uma rejuvenescida. Então, assim, a foto, lógico, foi estrategicamente tirada, né? Acho que teve uma melhora de pele também, mas isso não dá pra saber, né? Se foi feito um peeling, alguma coisa, porque isso pode ser artefato da foto, né? Assim, eu vejo muita foto de antes e depois, que às vezes é só a luz que mudou e não tem diferença nenhuma, assim. E o profissional se vale desses jogos de luz pra tentar tirar o máximo, né, daquele resultado que ele teve. Por isso que hoje em dia eu nem boto muito mais fotos de antes e depois, porque eu acho que cria uma falsa expectativa em vocês, que cada caso é um caso, e eu acho que realmente, assim, faz sentido até o conselho dos médicos não permitir colocar antes e depois, porque é tudo muito relativo, né? As pessoas sempre chegam no consultório e falam, eu quero aquilo que você fez na fulana, só que você não é a fulana. Então os casos são completamente diferentes, né? Depende da estrutura óssea, depende de tudo. Que nem eu tive uma pergunta hoje. Eu não trabalho com Morpheus, acho que é um tipo de laser com ultrassom, microagulhado, alguma coisa assim. E a pessoa falou assim, será que ele é bom para a flacidez das coxas? Gente, o que vocês têm que entender qual é a flacidez das coxas? É flacidez de pele? É flacidez muscular? Vocês percebem que o tratamento pode ser completamente diferente? Era uma coxa de uma pessoa que pesava 100 quilos e perdeu peso e sobrou pele? Então, assim, o resultado, gente, depende daquilo que a gente inicia o tratamento, daquilo que vocês trazem, né? Uma outra pergunta que me fizeram ontem, que eu resolvi abordar, se eu cobrava avaliação. Gente, presta atenção. Avaliação não significa empurrar quer dizer, para muitas clínicas significa empurrar um procedimento para alguém. Então, assim, a avaliação não é cobrada. Ela vai lá e vai vender para todo mundo o exato mesmo tratamento para bater meta, assim, seja lá qual for a motivação. Isso não é avaliação. Chegar lá e falar para todo mundo que ela tem que fazer bioestimulador e ultrassom microfocado para ter resultado. Isso, gente, isso não é avaliação. Entende? Então isso eu também faço de graça. Você faço até pelo celular, né? Vocês me perguntam o que vocês precisam, eu falo um monte de procedimentos, pronto, fiz a avaliação gratuita. Vocês conseguem perceber que isso não é avaliação, gente? Que para fazer uma avaliação a gente tem que ir a fundo, a gente tem que entender como é que aquela pessoa tá, como é que o corpo daquela pessoa vai responder, qual é a idade, né? Assim, são tantos fatores pra gente fazer uma proposta de um tratamento. Então, assim, esqueçam essa história de avaliação grátis. A avaliação grátis não é avaliação. A avaliação grátis é te empurrar um protocolo pronto, que não foi pensado pra você, que não foi feito pra você. Então, isso daí... Se vocês quiserem, isso eu faço de graça. Eu boto lá um monte de procedimento pra vocês fazerem. Aí essa vai ser a avaliação. É isso que esse pessoal faz. Gente, avaliação e diagnóstico é a parte mais importante do tratamento. É o que define se seu tratamento vai ter sucesso ou não. E é para isso que eu estudo tanto, para ter bagagem, para olhar para vocês e saber o que eu posso propor, o que eu posso realisticamente alcançar dentro do escopo de procedimentos que eu tenho na harmonização facial. E muitas vezes até dizer não para vocês, dizer que assim, olha, eu não consigo resolver o seu problema, entende? Assim, muitas vezes eu pergunto, a cirurgia plástica está totalmente fora de questão? Quando a pessoa me diz que está totalmente fora de questão, aí a gente vai para um planejamento, entendeu? E a pessoa tendo ciência de que, assim... de que é um tratamento constante, de que o envelhecimento não para, né? De que se a pessoa no início do tratamento ela tá com um peso, ela tá ali com 70 quilos e no final do tratamento ela tá com 50, gente, vai comprometer o resultado, entende? Assim, são muitas as variáveis e é por isso que as pessoas ficam tão frustradas. Mas vamos pensar um pouco, né? Vamos entender, né? Deixa eu ler aqui, Camila Zimi. Eu marquei a minha com você, irei em breve. Você foi a única pessoa que me pediu
exames recentes de saúde para levar. Ainda não nem fui, mas estou me sentindo segura. Isso não tem preço. Cara, isso não tem preço, gente. Na verdade, é só vocês pensarem. Obrigada, viu? Vai ser um prazer te atender, viu, Camila? Gente, a avaliação é a parte mais difícil. Sentar um paciente em 5 minutos e olhar para ele e dizer: você tem que fazer isso, 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 isso. Isso não é avaliação. Desculpa, pessoal, isso não é avaliação, tá bom? Isso daí assim, não é. Pra mim, a avaliação realmente inclui saber como tá aquela pessoa por dentro, saber se aquela pessoa está inflamada, saber se aquela pessoa está diabética, se aquela pessoa está com hipotiroidismo. Isso muda tudo no tratamento, entende? Então, a avaliação é a parte mais importante. Então, nesse caso específico, eu comecei essa live falando dessa foto de antes e depois, e que eu mudei de opinião. De manhã, quando eu olhei a primeira vez, eu achei que ou era fake, ou era truque, ou tinha sido uma grande cirurgia plástica. Mas ali foi um planejamento muito bem feito, né? Logicamente, uma foto estrategicamente planejada para deixar ela com aquela feição muito mais envelhecida na primeira foto, mas assim, posso estar errada, tá, gente? Mas acredito que ali um lifting volumétrico para mais de 30 seringas de ou ácido hialurônico ou umas 3 de bioestimulador e umas 15 de ácido hialurônico. Pode ter sido usado o fio? Também pode ter sido usado o fio, né? Então, a pele parece melhor. Então, o segredo desse caso específico, paciente jovem, a possibilidade de se trabalhar na região posterior da face, ganhando volume, um investimento grande, que eu não estou dizendo que não deva ser feito, se vocês podem, assim, eu não faria esse tratamento só com ácido hialurônico. Eu sou contra grandes quantidades de ácido hialurônico. Eu acho o seguinte: se aquilo lá for tudo ácido hialurônico, quando ela tiver uma baixa de imunidade, e a gente pode ter uma baixa de imunidade a qualquer momento, ela vai ficar com o rosto desse tamanho, né? Vai ter que tomar corticoide e tal, tudo bem, dá pra controlar. Mas eu não faria dessa forma, por isso que eu não busco resultado imediato com o meu paciente. Se eu pegasse aquela paciente e ia falar: olha, vamos fazer primeiro 3 sessões de bioestimulador pra gente ver o que a gente consegue ganhar de volume com o seu próprio organismo, produzindo colágeno, e vamos fazer os acabamentos com ácido hialurônico. Então, assim, eu não gosto de usar mais do que 4, 5, 6, no máximo, seringas de ácido hialurônico. Então, essa sou eu. Eu gosto de trabalhar com bioestímulo, gosto de trabalhar com fio e gosto de fazer arremates, pequenos detalhes com ácido hialurônico, que às vezes preciso usar também, né? Mas eu acho que é possível sim, e dentro dessas coisas que eu falei pra vocês. Tô aqui, ó, minha mão acho que não vai ficar muito roxa. Agora vê, né, a pessoa que trabalha com esta mão faz isso, né? Enfim, coisas da vida, e a vida é isso, gente, ó. Sopro, né? Uma hora a gente tá bem, uma hora a gente não tá, é por isso que a gente tem que ter humildade, né? De reconhecer o quanto a gente é frágil, o quanto a gente depende de outras pessoas, né? O quanto a gente depende da nossa saúde pra tocar a nossa vida, porque sem saúde ninguém faz nada. Então, antes de vocês saírem comprometendo a saúde de vocês, botando Metacril no bumbum, vocês pensem que o bem mais valioso que a gente tem é a nossa saúde, tá? E então, é isso, gente. É uma boa semana. Vou ver o que eu faço aqui com essa mão. Mas tá mexendo, tá tudo direitinho. Toda ralada aqui. A Mina tá aqui, ó, sabendo que ela fez M, né? Porque eu fiquei bem brava com ela, gente. Eu correndo com as duas, a Mina freia no meio. Ou eu ia pisar e esmagar a minha cachorra, ou eu ia me estabacar. Aí alguém me mandou mensagem assim: fora a vergonha. Gente, zero vergonha. Sinceramente, depois dos 50, pelo menos eu, cara, eu não tô nem aí. Sinceramente, cara, se alguém tiver filmado e botar na pegadinha, eu vou rir junto. A gente tem que rir das coisas que não são tão boas que acontecem na nossa vida. A gente tem que aprender a rir, sabe? A gente tem que aprender a ver que a gente não é nada. Então eu zero fiquei com vergonha. Enfim, coisas que acontecem, sabe? Ainda uma mulher tava de bicicleta com a filha, parou, tentou me ajudar. Não, na mesma hora também a Charlotte escapou. Olha lá, as duas dormindo.
essa coleirinha que elas têm, que é um vestidinho, a Charlotte escapou da dela, gente. O maior pânico que eu fiquei foi de um carro passar e pegar minha cachorrinha, né? Então, ai, tem uma mosca chata. Gente, sério, tô traumatizada. Não saio mais com as duas cachorrinhas sozinha, agora tô com medo. Cara, imagina, na hora que eu me estabaquei no chão, a cachorrinha escapou da coleira. Olha que doideira. Mas é isso, pessoal, tô viva, graças a Deus. Se Deus permitir, vou continuar aqui, trazendo às vezes pra vocês opiniões polêmicas, mas sempre com muita sinceridade, né? Às vezes acertando, às vezes me enganando, e sempre tendo a humildade de e voltar atrás e pedir desculpas. Enfim, é isso daí, pessoal. Um beijo grande, uma ótima semana pra todo mundo. Fiquem com Deus, fiquem com a crença que vocês tiverem, acreditando que isso aqui vale a pena. Tchau, pessoal, a culpa foi minha. Tchau, pessoal. Obrigada, Tânia. Obrigada, gente. Muito obrigada pelos coraçõezinhos. Obrigada, pessoal. Vou deixar salvo, tá? Beijo, beijo, beijo.